paz do Senhor, vamos iniciar a lição número 3, que tem como título Jesus vai ao templo. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Vamos abrir juntos. No Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 ao 22. Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O ambiente onde nós cultuamos a Deus é um local muito especial. Nós devemos ter respeito e carinho com a casa de Deus. E como o templo de Jerusalém não era diferente, aquele local era o centro da vida e da fé do povo hebreu. O templo foi originalmente construído por Salomão, que era filho de Davi. E devido às guerras e invasões estrangeiras, ele precisou ser reconstruído. Zorobabel foi a pessoa responsável pela reconstrução 5 séculos antes de Cristo. E no tempo de Jesus, o templo havia sido restaurado e também ampliado por Herodes. O calendário israelita era marcado por diversas festas religiosas, dentre elas a Páscoa, a festa dos pães asmos e das primícias. Outra festa muito conhecida é a de Pentecostes. Cada uma dessas celebrações marcava as estações do ano e as colheitas, e também a ida do povo ao templo. O apóstolo João descreve a história em destaque, informando que estava chegando a Páscoa, no versículo 13, e nessa época todos os judeus, de longe, de perto, viajavam até o templo, e cada família levava animais para seus sacrifícios, cereais e até dinheiro para suas ofertas. O templo era administrado pelos sacerdotes e muitos deles faziam parte do grupo dos saduceus. Esse grupo representava a mais alta classe social da sociedade judaica. O templo em si, ele era composto apenas por 2 espaços: o lugar santo e o santo dos santos. E apenas os sacerdotes que tinham sido escalados e que haviam sido purificados é que podiam entrar nesses lugares. No lugar santo, haviam peças especiais, como o altar do incenso, que foi onde Zacarias, que era o pai de João Batista, encontrou o anjo Gabriel, que disse que a mulher dele estaria grávida. O candelabro e a mesa de pães. Então, no lugar santo são essas 3 coisas. E no Santo dos Santos, ele era protegido por um véu. E lá dentro já não havia mais a Arca da Aliança, porque ela foi perdida em meio às guerras. Do lado de fora existia um pátio com uma grande pia de cobre e o altar do holocausto. Nesse espaço também só era autorizada a entrada dos sacerdotes. Em volta do templo havia pátios de Herodes, dos judeus, das mulheres e dos gentios. Existiam vários pátios separados. E essa história que nós lemos aconteceu no último pátio, o pátio dos gentios. Lá funcionava um mercado com algumas práticas que eram contrárias à lei de Deus, como, por exemplo, vender animais para sacrifícios.
O modelo de adoração a Deus antigamente era bem diferente. Naquela época, as pessoas ofereciam seus animais e porções das suas colheitas para pedir perdão ou também para agradecer pelas bênçãos. Porém, havia muitos critérios para que os animais fossem aceitos. Não podia ter mancha, precisava ser um animal perfeito, com saúde. E quando algum animal trazido era reprovado, ou quando a pessoa vinha de uma região muito distante e não conseguia trazer o animal até o templo, ele podia comprá-lo lá. Também era uma prática a troca de moedas. Circulava entre o povo moedas romanas, gregas e judaicas. Entretanto, o templo possuía uma marca própria de moeda. Cada família que viajava até aquele santuário levava o dízimo de suas colheitas e também o valor do imposto. E ao chegar até o mercado do templo, eles trocavam as moedas pelo dinheiro de lá. O comércio e o lucro com o que era sagrado. Embora as atividades do mercado do templo não fossem ilegais, porque elas tinham autorização do governo e também dos sacerdotes, ela era reprovável. A troca de moedas, a venda de animais aprovados e os empréstimos era uma forma de exploração financeira da adoração e também exploração do povo. Isso desonrava a Deus e os princípios da palavra dele. E também a desonra ao templo. Todos os arredores do templo eram sagrados, e a presença dos animais, das sujeiras que eles causam e que é comum, do barulho, do movimento que uma feira livre causa, que era o que acontecia naquele pátio, comprometia a santidade e a solenidade que aquele tipo de adoração exigia. Além disso, o mercado ficava no pátio dos gentios. Então, as pessoas que vinham dos lugares mais distantes tinham esse momento de adoração prejudicado, com toda aquela sujeira e aquele barulho. Jesus, ele frequentava o templo desde pequeno, porém essa foi a sua primeira ida até lá para celebrar a Páscoa, que foi após o início do seu ministério. Chegando ao pátio, Jesus começou a expulsar os animais, os comerciantes e todos aqueles que estavam trocando as moedas. Jesus purificou o templo com aquela atitude que ele teve, e esse episódio foi o cumprimento de uma profecia. Entretanto, Jesus foi questionado por algumas pessoas que acreditavam que ele não tinha permissão para promover tamanha mudança como aquela, tirar todo mundo do lugar. No entanto, Jesus já havia apontado os motivos para sua atitude. Aquele lugar pertencia a Deus e por isso lá deveria reinar a reverência e a santidade, pois era uma casa de oração. Os líderes judeus pediram um sinal para que Jesus provasse a autoridade dele para poder agir daquela maneira. O Senhor, porém, ao invés de realizar um milagre, ele anunciou uma palavra profética. No versículo 19 do capítulo 2, ele diz: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. E as pessoas não compreenderam, mas Jesus já anunciava que o seu poder e a sua autoridade seriam completamente manifestos quando ele ressuscitasse, no 3º dia após sua morte. E somente depois é que eles puderam entender isso. O templo tinha o seu propósito. Lá, os sacerdotes intercediam a Deus pelo povo, os pais e mães oravam pelos seus filhos, os meninos recém-nascidos eram consagrados a Deus, e depois que eles cresciam, eles voltavam até lá, a fim de serem instruídos pelos mestres nas escrituras sagradas. As pessoas iam até o santuário para se quebrantar e também fazer votos ao Senhor. O templo também era um lugar de celebração e de comunhão. O povo viajava cada um de sua região para congregarem juntos durante esse período das festas. E principalmente era um lugar onde as pessoas iam para buscar a Deus em santidade e em reverência. Naquele tempo não era como hoje, que nós temos uma igreja disponível às vezes em cada bairro, que nós podemos nos reunir em um culto familiar e adorar a Deus. As pessoas iam até o templo com seu sacrifício para buscar a Ele. Olha como nós somos privilegiados, não?
Jesus, ao purificar o templo, restabeleceu o senso de propósito do templo no coração dos sacerdotes e também de todo o povo de Israel. Qual era o real motivo para o templo existir? Não para ter um comércio, como é o que estava acontecendo. E agora uma curiosidade para vocês. Você sabia que o Muro das Lamentações, que existe até hoje em Jerusalém, é parte do que restou do muro de arrimo que sustentava uma das paredes do templo na época de Jesus? Procure na internet algumas imagens para que você possa imaginar como era esse templo. Amém? Até a próxima aula.